queria organizei esta apresentação em 3 grandes momentos que aqui queria colocar. Num primeiro momento, fazer um enquadramento que eu coloquei com a ideia de pressupostos e princípios de vida e de estudo, porque não sou capaz de desligar uma coisa da outra e, a meu ver, não faz sentido que estas coisas sejam desligadas. Num segundo momento, vermos algumas coisas sobre questões de religiosidade, mas questões gerais de religiosidade, não tão centradas nestas idades que estão consideradas aqui para este tempo da nossa conversa. E depois, de facto, olhar um bocadinho para alguns contributos também que nos são dados sobre as questões de religiosidade, naquilo que eu aqui chamo, e a nomenclatura não é minha, as gerações Y e Z. Tanto do ponto de vista da caracterização, por um lado, como por outro lado, e uma coisa obviamente está ligada com outra, com os desafios que se nos coloca esta geração e que são os meninos, vamos chamar-lhe assim, eu sou educadora, portanto, os meninos com que trabalham. Eu sei que costumo falar de jovens, não é? Eu falo de meninos. Pronto, cada um no seu género. Vamos começar um bocadinho então com este enquadramento geral e queria trazer-lhes aqui uma imagem absolutamente maravilhosa, certo? Não imaginam o esforço que eu fiz para fazer esta imagem, mas com esta imagem, e até admito que o que eu vou contar alguns já tenham ouvido alguma coisa a este respeito, que corresponde a uma das experiências mais ricas que eu já tive na minha vida. E que é uma das experiências que nós fazíamos quando éramos pequenitos, quando estávamos na aldeia, que era brincarmos com as galinhas e hipnotizarmos galinhas. Lembram-se de hipnotizar galinhas? Sim? Não? Pronto, alguns são muito urbanos e nunca hipnotizaram galinhas. Eu sou meia rural. E nós lá na aldeia, às vezes íamos ao galinheiro e íamos buscar as galinhas e gostávamos de as hipnotizar. E é muito fácil hipnotizar galinhas. A gente pega numa galinha, agarra na galinha pelo pescoço, começa por fazer um risco no chão. Eu pus aqui um círculo, mas podia ser outra coisa, às vezes basta uma mancha. Pega na galinha pelo pescoço e obriga a galinha a ficar alguns minutos a olhar para aquela mancha que está pintada no chão. E se nós a pusermos assim durante algum tempo, quando largamos a mão, a galinha continua ali em cima daquela mancha, hipnotizada para aquela mancha. Então acontece as duas, uma. Ou nós damos um safanão à galinha e ela acorda e vai à vida dela, ou é preciso passar muito tempo é relativo, mas que passa algum tempo para que a galinha saia daquele hipnotismo e, de facto, regresse à sua vida. Esta é uma das lições mais importantes que eu tive na minha vida, aprender a hipnotizar galinhas. Porque, simplesmente, eu acho que nós, muitas vezes, vivemos como galinhas hipnotizadas, frente a olhar para manchas que parecem absolutamente intransponíveis na nossa vida e que, como estamos hipnotizados e não somos capazes de ver para lá daquilo, também não nos deixam avançar para outras coisas. Podia terminar por aqui, já tinha dito tudo, mas não posso, não é? Disseram-me que eu tinha que falar mais um bocadinho. Então eu queria-lhes trazer um outro desenho. Também fui eu que fiz. Digam lá se eu não sou absolutamente maravilhosa a desenhar. É outro desenho que, de alguma maneira, eu há bocadinho falava daquilo que são pressupostos e os princípios em termos de estudo e em termos de vida, e eu diria um pouquinho isto. É a ideia de vivermos com os pés no chão e os olhos no sol ou na lua, aquilo que entenderem. O chão que nos dá a realidade, o sol que nos dá o sentido de ver mais longe, da abertura ao transcendente, daquilo que é a vontade até de nos transcendermos tantas vezes a nós mesmos. Este gostaria que fosse o meu princípio. Acontece também que, como as galinhas, muitas vezes vivemos isto noutras condições. Às vezes um bocadinho assim, não é? Uns palmos acima do chão, em que os nossos pés estão completamente distantes do chão. Não perdemos o sentido do sol, mas perdemos o sentido do chão.
E ao perdermos o sentido do chão, às vezes também não sabemos muito bem onde é que nós estamos e onde estão as pessoas e as realidades com que nós nos colocamos. E muitas vezes colocamos assim porque a realidade com que nós nos encontramos está muitas vezes em desacordo com aquilo que são os nossos preconceitos e, portanto, mais vale que eu me distancie um pouquinho assim. Nós, professores, muitas vezes somos assim. Quanto mais universitários, piores nós somos. Portanto, esta ideia de estarmos fora, tantas vezes, do mundo. Outras vezes somos isto, não é? É que perdemos o sentido do sol para estarmos completamente enterrados na procura de dados, na procura de situações, nos problemas que se levantam em termos económicos, de dinheiros, etc. Preocupados com o imediatismo das coisas e perdemos o sentido da transcendência. Investigar significa procurar alguma coisa também, a meu ver, que faça a relação entre uma coisa e a outra. O problema é que, muitas vezes, como diz o nosso amigo Chesterton, ele dizia, o problema não é que não se veja a solução, o problema é que muitas vezes não se vê o problema. E esta capacidade de começarmos a perceber quais são, de facto, os problemas que temos na frente é alguma coisa que, por si só, já nos obriga a alguma coisa, a um trabalho muito sério, a meu ver. O que é que eu lhes trago hoje? 3 ou 4 grupos de investigadores. E vou só passar, obviamente, muito brevemente sobre cada um deles. Que, a meu ver, nos ajudam nestes 2 sentidos. No sentido de pôr os pés no chão e no sentido de não perder o sentido da transcendência. Que investigadores trago? O nosso professor Alfredo Teixeira, que é um homem incontornável para estas questões, com todo aquele estudo que ele fez sobre a questão das identidades religiosas em Portugal, representações, valores e práticas, de que eu vou trazer uma coisa absolutamente, como é que se diz, muito pequenina e muito de primeiro passo. Temos depois um outro trabalho de um professor espanhol, Menéndez, sobre questões de religiosidades e valores em Portugal, comparação com a Espanha e a Europa Católica, de que eu vou só falar também assim, en passant, com alguma... ao ligar com outras coisas, mas depois queria colocar também com este professor espanhol, que é o Juan María González Aleo, que faz um trabalho extremamente interessante sobre aquilo que ele chama a geração selfie, e nós aí vamos gastar um bocadinho mais de tempo a perceber como é que ele nos apresenta esta geração, que ele diz, para explicar a apatia social e política dos jovens. E depois um grupo que eu juntei todo na mesma cor laranja, porque eles fazem parte de um grupo que é o Barna Group, que é um grupo que de facto se dedica, é um grupo americano que se dedica à investigação e que se tem dedicado à investigação sobre a religiosidade destas nossas gerações de jovens e adolescentes. Portanto, claramente a pôr-nos estes pés no chão e que, só para se quiserem ficar com essa referência, aqui no dia 23 de janeiro, aqui não, lá na Califórnia, no dia 23 de janeiro, vão fazer a apresentação dos resultados de uma investigação que está exatamente a terminar sobre a religiosidade com adolescentes. Portanto, é alguma coisa muito atual que se tem vindo a colocar. Tá bom? Portanto, estes são o enquadramento em termos de autores. Em termos de buscar um bocadinho de cada um deles, não quero gastar tempo, porque isto conhecem seguramente até muito melhor do que eu, mas naquilo que o professor Alfredo Teixeira nos coloca, ele chamaria aqui a atenção para 2 coisas. Ele temos aqui dados de 99, dados de 2011, temos claramente um decréscimo em termos percentuais daquilo que são os crentes com religião dos católicos. Um decréscimo significativo, enquanto que em algumas outras religiões as coisas até têm às vezes um acréscimo. A mesma coisa relativamente às posições religiosas e depois aquele enquadramento também, a ideia do sem religião, não é? Os não crentes e os crentes sem religião. Isto só para percebermos, e aquilo que sabem também todos muito melhor do que eu, que estes problemas são sempre muito mais complexos do que aquilo que muitas vezes possam parecer à primeira vista.
Até porque nós muitas vezes temos a ideia do praticante e do não praticante e fazemos a vida toda um bocadinho a preto e branco, não é? Pratica uma coisa, não pratica outra. E depois, quando começamos a trabalhar a ideia do praticante, começamos a ver, e o professor Alfredo Teixeira apresenta-nos isso, vai a uma coisa desde o católico nominal ao católico militante, não é? Aquele que nunca a frequência está aqui em causa, a frequência da missa, até aquele que tem, como ele diz, uma prática observante e tem, para além disso, pertence a um movimento da Igreja Católica. Portanto, há aqui uma gradação muito grande daquilo que possam ser as práticas. Aqui não estamos a considerar só de jovens, nem de adolescentes, estamos a falar de alguma coisa que é ao nível de Portugal, mas onde naturalmente os nossos jovens e eventualmente adolescentes também estão inseridos. Complicando um bocadinho mais, e aqui já não é do professor Alfredo Teixeira, mas é deste grupo do Barna, muito obrigada, do Barna Group. Então, o que é que eles nos dizem? E aqui eu já fui buscar as cores do arco-íris, exatamente para dizer que isto não é mais cada vez, é menos a preto e branco. Então, nós temos algumas situações, e aqui nós poderíamos, se quisesse, os sociólogos adoram estas coisas, as estatísticas e os gráficos e tal, e portanto eu tinha que armar em esperto e mostrar para aqui cima as coisas também, mas este contínuo, de alguma maneira, nos permite desenhar aquilo que são essas opções das pessoas relativamente a esta questão fé e igreja, de alguma coisa que está no antagonismo por um lado e a militância pelo outro, passando por aqueles pontos que eu admito que lá ao fundo que se consiga ler. Consegue? Sim? Portanto, não preciso estar a repetir, não é? Mas estes vários pontos, onde até cada um de nós, se calhar, também era capaz de se colocar, mesmo que fosse de uma forma muito intuitiva, mas que tem a ver com a nossa percepção da relação que nós estabelecemos com estas questões da religiosidade. E depois aqui uma coisa que os alunos de Sociologia da Religião da Universidade do CRP, Porto, Universidade Católica, dizem assim, não aguentamos esta mulher a falar disto mais vezes, mas que tem a ver com as dimensões múltiplas da religiosidade. Não é? E estas dimensões, é dizer assim, nós muitas vezes quando estamos a pensar nestas questões estamos voltadas muito para as questões dos rituais, e a questão da prática, vai à missa ou não vai à missa, como se, este é o discurso de senso comum, como se isso significasse tudo na vida, mas aquilo que os autores nos dizem é que, e aquilo que nós sabemos também, é que as dimensões são várias e, portanto, podemos também colocar e olhar para isto desde, de facto, essa dimensão ritualista, que nós sabemos que tem vindo, de facto, a ter uma diminuição grande em termos da participação, mas depois uma dimensão experiencial, que tem a ver com esta ligação emocional com o sobrenatural, uma dimensão do consequencial, do impacto do religioso no comportamento geral do indivíduo, uma dimensão ideológica de compromisso com as crenças religiosas e a dimensão intelectual que tem a ver com a questão do conhecimento sobre as crenças religiosas. E aqui estamos também a fazer várias pontes com aquilo que é a nossa formação enquanto professores e aquilo que é o nosso trabalho, nós podemos, é vosso, mas agora eu vou-me colar, o nosso trabalho enquanto professores de MRC. Portanto, há aqui todo um conjunto de situações que, de facto, vale a pena e tem que ser vista para se entender e para se pensar o fenómeno religioso. E eu gosto muito de pensar de que maneira é que, às vezes, abordagens completamente diferentes, de facto, acabam por fazer ligações profundas. E ainda há bocadinho a professora Fabrícia estava a falar exatamente destas dimensões do humano e eu pensar, ok, estamos juntas. E a pensar exatamente, se estamos a pensar estas dimensões do religioso, também quando nós pensamos nas dimensões do humano, temos que as pensar em dimensões várias. A professora colocava há bocadinho 13, que há autores vários a colocar de formas diferentes. Aqui é o resultado da rede de investigadores em motricidade humana. Eu simplifiquei em 4, eles inclusive apresentam 7, mas a ideia, e aqui nós estamos com corpo físico, corpo mental, corpo transcendente e corpo emocional. E se eu quero pensar também em termos daquilo que eu sou e daquilo que eu sou enquanto docente, eu tenho que me pensar na minha ação nestas 4 dimensões, ou todos nós sabemos que aquilo que fica exclusivamente preso ao nível do mental é alguma coisa que passa com uma velocidade muito grande. Mas aquilo que nos fica inscrito no emocional e nos nossos sentimentos, só para falar de uma das dimensões que estão aqui,
ali, essa fica para sempre. Às vezes a gente já se esqueceu do que é que aconteceu, mas tocam-nos na pele e a gente dá um salto, de alegria ou não. Aliás, eu hoje dei vários saltos nos vários abraços que tive a possibilidade de, ao encontrar algumas pessoas que já não via há muito tempo. Isso está inscrito na nossa pele de uma forma muito, muito forte. Portanto, de facto, este fenómeno é um fenómeno complexo. Mas se eu quiser complexificar um bocadinho mais, e já estou agora a aproximar um bocadinho da questão que aqui nos traz, é começar a pensar que, quando nós olhamos para isto em termos geracionais, há de facto diferenças muito significativas entre aquilo que são as várias gerações. Esta é uma escala apresentada por um autor, não interessa muito para aqui. As coisas podem ser vistas de forma diferente. Ele aqui apresenta desde a geração perdida, que é aquela que depois a seguir vai apanhar a Primeira Guerra, a geração grandiosa que apanha a Segunda Guerra, por ali fora, até chegando à geração Z, que é aquela que apanha as pessoas que estão a nascer nesta altura. Os nossos filhos, de alguns, ou pelo menos de alguns que estão aqui, que são novinhos e que têm os filhos a nascer. E, portanto, as diferenças são muito grandes. Eu chamo-lhe geração Y de geração Z porque fui buscar esta informação a partir deste autor, mas há outros autores a chamar-lhe outras coisas, com umas nomenclaturas diferentes, nomeadamente esta que é muito comum, que são os dos millennials, que estes autores que eu vou trazer aqui também chamam de mosaicos, e que é muito curioso, e depois a seguir esta geração selfie, que é onde nós estamos agora, de facto, a pensar. Portanto, estes jovens e adolescentes ou pós-adolescentes. Mas também, e é por isso que eu trago isto, porque é sempre muito fácil pensarmos sempre nós e os outros e nós ficarmos fora desta forma de olhar para as coisas, é que aquilo que os autores nos dizem de uma forma muito clara é que este afastamento que nós hoje falamos em termos do afastamento do religioso não é uma coisa atual. É alguma coisa que hoje se percebe que é muito mais explícito e tem uma dimensão muito maior, mas que tem as raízes na década de 60. Portanto, na década de 60, eu não diria todos que estão aqui dentro desta sala, nem todos estão nascidos na década de 60, mas muitos de nós nascemos nesta década, ou para trás, eu sou para trás da década de 60, e, portanto, é a nossa geração que faz, que cria, ou que dá origem a este movimento que é o movimento de afastamento religioso. O que é que eu também queria dizer com isto, que me parece que não deixei, mas que queria colocar? Isto que nós estamos hoje a falar, sobre as questões dos adolescentes ou pós-adolescentes, pré-jovens, pré-adultos, a nomenclatura pode ser muito, muito variada. Deixou-me verdadeiramente encantada quando há 3 dias tive acesso a uma entrevista do Dom Joaquim Martins, eu acho que não estou a dizer errado, que é Bispo Auxiliar de Lisboa, que estava a falar sobre o sino dos bispos que se está a preparar... Mendes, já disse asneira. Eu, quando entro nestas coisas, digo sempre asneira. Mas do sino de bispos que se está a preparar por orientações do Santo Padre, e as orientações do Santo Padre é: vamos inquirir os jovens, vamos ouvir o que é que os jovens têm para dizer, não vamos fazer um sínodo sobre eles, mas vamos fazer um sínodo para eles e com eles. E isto é alguma coisa que é muito diferente e que eu fiquei encantada quando vi isso, porque batia certo com muitas das coisas que estavam aqui colocadas neste estudo, e por isso nós daqui a um bocadinho vamos voltar a essa questão. Que jovens são estes? Aquele nosso amigo espanhol, o professor Anleio, e o professor Anleio é um homem muito novo, o que é muito curioso. Porque às vezes é muito fácil, eu falo por mim, eu já estou nos 60, e portanto para mim é muito fácil usar as mesmas,
obrigada pelo ar, mas é muito fácil usarmos as mesmas palavras e estamos a pensar em coisas completamente diferentes. E, portanto, às vezes estamos a usar as palavras que são as palavras bonitas dos jovens, mas, de facto, aquilo e as realidades e o chão que a gente pisa não tem nada a ver com o chão que aquilo que os jovens pisam. E esta mudança é uma mudança que exige um esforço muito grande e uma flexibilidade muito grande, que eu acho que é aquilo que vai atirar depois também para as questões que o professor Matias Alves vai trabalhar. Portanto, já estou a meter os pés a iniciar a alheia. Mas este investigador espanhol, ele fala desta geração selfie, eu dizia, é um homem muito novo, e eu trago só uma caracterização muito breve. Ele fala desta geração, a questão da relação com o mundo, numa expressão que ele usa da extimidade, esta questão da exterioridade e intimidade, não é? De alguma coisa que, por um lado, eu vou começar a cruzar, é dizer assim, estes nossos jovens vivem muito para eles, com os seus amigos mais próximos e nas suas famílias, e é nesse espaço que eles querem viver e muitas vezes têm grande desconfiança relativamente a outros espaços e a outros grupos, mas simultaneamente expõem aquilo que é essa interioridade de uma forma que às vezes a nós nos deixa absolutamente surpreendidos. Portanto, é esta relação do exterior e desta intimidade. Temos depois, e nós sabemos isso, e temos na pele com os nossos filhos e eventualmente com os nossos netos, esta questão do bloqueio de acesso à vida adulta. Há problemas ao nível da independência que são problemas muito sérios. O meu sobrinho mais novo fez ontem 30 anos, onde é que ele vive? Na casa da mãe. E isto seria há alguns anos impensável. Não tem a ver só com problemas de caráter económico, tem a ver com muitas outras coisas, mas que muitas vezes, dimensões muitas vezes até emocionais, que bloqueiam esta questão de desconfiança social. E tudo aquilo que inclusive nós vamos vendo de grandes notícias que vão por aí, vão colocando esta situação. Ainda ontem apareciam notícias sobre isso, não quero estar com grandes nomeações, mas a questão das raríssimas que aparecia há poucas semanas atrás, aquilo que as pessoas diziam é vamos dar para quê? Que gente é esta? E, portanto, a atitude de desconfiança é sempre alguma coisa permanente e, portanto, nós temos, por outro, esta gente que fica presa em si mesmo e depois vive a ideia da noite, da night, como sendo alguma coisa, o seu espaço de independência, como se aquilo fosse o sentido de vida e tudo se orientasse para dessa maneira. Ligado, obviamente, também, não quero entrar muito mais por aí, esta ideia da cultura consumista. Se quisermos vir um bocadinho mais a fundo, esta geração selfie, que é uma geração que nasce muito desta crise económica, política e social que nós temos vindo a viver, tem mais 4 questões que aqui colocava. A ideia das realidades complexas, não é? A ideia da Troika, do FMI, da OCDE, é tão para lá daquilo que é a nossa vida imediata, que diz assim, o que é que eu posso fazer com isso? Nada. E, portanto, deixe-me estar. E, portanto, isto vai justificando muito dessa apatia. Temos aquilo que nós sabemos também desta infobesidade. É tanta a informação que é perfeitamente impossível gerir isso e distinguir, inclusive, aquilo que é bom e aquilo que não é, mas que nos traz uma coisa que alguns autores falam da distração endémica. É de tal maneira forte que as nossas cabeças estão sempre perdidas para vários lados e, portanto, não somos capazes de nos situar e, como há bocadinho até a professora dizia, não é? Isto de precisarmos sistematicamente do visual para prender a nossa atenção, porque o nosso auditivo está perdido. Temos depois um bocado esta questão da indefesa aprendida. Eu não sei se já repararam tantas vezes, a gente entra num elevador e às vezes com crianças, que antigamente a gente fazia 2 cócegas na cabeça de uma criança pequenina, o que é que a criança hoje faz? A minha experiência, para já eu agora já faço muito menos, mas na minha experiência a maior parte das crianças hoje rosna. Antigamente ria, não é? A gente fazia uma coceguinha na cabeça das crianças, a criança ria. Hoje rosna, ou seja, desde muito pequenina está a dizer ali está o perigo, eu ali não me quero aproximar.
E, portanto, esta indefesa aprendida que nos leva, de facto, a questões de distanciamento muito fortes. E depois esta questão também do relativismo que ele diz, o relativismo que imobiliza, em que, de facto, se não há nada que nos coloque como um eixo e como elementos fundamentais e centrais, se estamos na linha do depende, então se depende, não vale a pena às vezes eu comprometer-me com alguma coisa que pura e simplesmente depende. Há muito mais, depois se quiserem que eu lhes envie a informação sobre o trabalho deste autor, terei todo o gosto em fazê-lo, mas não quereria demorar muito mais, até porque às vezes eu acho que nestes autores, os sociólogos, o que fazemos muitas vezes é sistematizar aquilo que nós sentimos intuitivamente, aquilo que nós apreendemos e vivemos no cotidiano, mas não temos como ideias organizadas. E, portanto, julgo que é o que estará a acontecer com isto que lhe estou a trazer aqui. Mas este segundo grupo que queria trazer, eu trouxe aqui os livros. Este livro foi um livro que tive a possibilidade de ler de fio a pavio nestas últimas semanas e tem um título que eu acho absolutamente maravilhoso. E o título deste livro, que é feito exatamente de investigação sobre as questões da religiosidade nos nossos adolescentes e jovens, é este, You Lost Me. E eu acho que só este título, a capa do livro, eu acho maravilhosa. Não sei se conseguem ver lá para o fundo, é de uma simplicidade imensa. Mas só este título, a meu ver, é suficiente para que nós pensemos nas coisas. Porque coloca-nos a nós, eu não gosto de falar de culpa, mas gosto de pensar em responsabilidade. E coloca o dedo para este lado. You lost me. E diz assim, que realidades então é que relativamente a estas gerações nós temos que ter em conta? E aqui eu já começo a pensar em algumas coisas que estão a ligar com o trabalho de MRC que fazem nas escolas e também com tudo aquilo que são as dinâmicas da pastoral da juventude, pastoral da infância, catequese, enfim, todas essas áreas de trabalho forte. E diz uma coisa que eu acho que é extraordinariamente interessante, porque de simples. O entusiasmo dos adolescentes é forte, mas muitos deles não se tornam jovens adultos com fé. Então, alguma coisa acontece nisto, em que, numa determinada idade, eles estão lá todos, ou estão muito, e a partir de certa idade eles desaparecem. E depois diz a outra coisa, é que no mundo em rápida transformação, a Igreja não está a preparar a nova geração de forma adequada. Então, o que é que está a acontecer aqui? Coloca de facto aquele ponto. Há um mundo em rápida transformação e nós não estaremos a ser capazes de fazer esta questão. Então, o que é que eles dizem? Há que reexaminar muita coisa daquilo que são as nossas relações e a forma como nós lidamos com as nossas instituições. E dizem também uma coisa muito interessante, é que hoje já não podemos pensar em alguma coisa feita em grandes grupos, e ainda há bocadinho nos dizia isso, mas temos que pensar em alguma coisa de uma educação que é feita à mão e que depois é tão contrária muitas vezes àquilo que efetivamente acaba por acontecer em tantas situações que estão tão complexificadas. Deixem-me só dizer estou muito atrasada? Mais ou menos. Ok, mais ou menos, isto é uma resposta difícil. Mas eu lembro há uns anos atrás, não sei se lembram, numa aula de Sociologia da Educação, estávamos a falar da realidade do professor na escola. E tínhamos professores ali que eram professores há muitos anos e que estavam a fazer a formação e alguns que iam começar a ser professores. E quando se estava a falar do papel de professor, os professores antigos só falavam do seu papel fora da sala de aula. Os professores novos só falavam do seu papel dentro da sala de aula. Os dois, completamente, não preciso explicar mais nada. Está dito. O que é que os jovens dizem? Dizem, não fomos nós que deixamos a Igreja, foi a Igreja que nos deixou a nós. Não me interessa muito se têm razão ou se não têm razão. Nós, os sociólogos, não trabalhamos com razões dessas. Nós estamos à procura de perceber o que é que as pessoas efetivamente dizem e quais são as suas percepções relativamente às coisas.
Depois, como é que fazemos isso é outra situação. E então, o que é que eles nos dizem? Eu achei isto absolutamente maravilhoso, porque batia tão certo com aquilo que o Papa estava a dar como indicações agora para a preparação destes jovens. Ele dizia assim, há que ouvir as histórias que eles têm para nos contar, porque as histórias deles são importantes. E uma vez, e foi há muito pouco tempo, também numa aula, perguntei assim, eram nos alunos de teologia, muitos deles seminaristas, eu perguntei-lhes assim, os padres falam mais ou ouvem mais? E a resposta imediata foi, falam mais. Então, nós aqui temos que passar a ouvir mais. Não faço mais comentários para não me perder, está bem? Então, o que é que eles dizem? Temos é que ouvir as histórias de quem estava dentro muitas vezes, mas que saiu. E que muitas vezes, como ali diz, são histórias dolorosas. Há, obviamente, regularidades. E por isso mesmo, enquanto análise sociológica, nós somos capazes de compor e de perceber essas regularidades. Os detalhes mantêm-se, mas ou há detalhes que são diferentes, mas o tema do afastamento é um tema que é constante. E nós temos que perceber muitas vezes o que é que está a acontecer neste processo, ou o que é que dá a origem a este processo de afastamento. Então nós temos diferentes motivos e diferentes formas porque os jovens se afastam da Igreja. Não quero estar a gastar tempo com isso, não posso, mas fica aqui a indicação de alguns temas que emergem desta investigação feita com estes jovens. E cada um destes temas dá, obviamente, muita coisa para ser percebida e ser refletida. Por um lado, eles dizem que as igrejas são restritivas e são superprotetoras. E esta ideia da superproteção, que também não é só uma ideia da Igreja, que é uma ideia das famílias, é alguma coisa que muitas vezes faz com que estejam tão maniatados, mas que depois a seguir tem que ter uma expansão. E temos, por um lado, os jovens maniatados de capacete, joelheiras, cotoveleiras e que não se podem mexer para não caírem, porque senão magoam-se, mas depois eles vão buscar e têm que ir buscar a sua necessidade da experiência e da excitação, deixem-me usar esta palavra, a outras coisas. E nós temos estes problemas, tudo que são as coisas ligadas com o sexo, tudo que é ligado com a droga, tudo que são em termos de distúrbios alimentares, etc., que são formas, muitas vezes, de escapar a esta redoma em que nós, muitas vezes, os queremos colocar. Depois falam de uma prática cristã superficial, e nós sabemos disso. Não vale a pena ficarmos só a dizer que o sol é lindo. É o tal sentido do sol e dos pés no chão, e nós sabemos que isto são questões nossas. Poderão não ser questões para falar fora, são questões para falar em família que está sim, mas isto de facto nós sabemos que acontece. Igrejas que antagonizam a ciência, igrejas repressivas e rígidas quanto à sexualidade, a exclusividade da igreja afasta as pessoas e depois diz, as igrejas não acolhem os que duvidam. Portanto, há todo aqui um conjunto de situações que nos são apresentados pelos jovens e sobre o qual nós, de facto, precisávamos de pensar e de olhar para que esta igreja não seja uma igreja construída nesta separação entre os mais velhos e os mais novos. Mas depois também o que eles nos dizem é que há padrões de afastamento diferentes. E eles vão buscar, isso parece-me que é muito interessante, vão buscar à própria Bíblia a nomenclatura. Por um lado falam dos nómadas, dos que se afastam, mas que se continuam a considerar cristãos. E, portanto, muitas vezes até vão buscar e tentar outras experiências de fé. Falam dos pródigos. E, contrariamente à nossa ideia do pródigo que regressa, ele diz, o pródigo muitas vezes não regressa. São os ex-cristãos. Aliás, o pródigo regressa, não é? Porque estava com fome e quem o acolheu foi o pai. Mas estes, muitas vezes, se não tiverem pai, não regressam mesmo. Portanto, ficam mesmo de fora. São os ex-cristãos e é assim, muitas vezes, que eles se dizem. E depois, aquilo que eles consideram também os exilados. Ou seja, os que continuam a investir na fé cristã, mas se sentem perdidos entre a Igreja e o mundo real.
E continuamos nesta separação, muitas vezes, entre os pés no chão e os olhos no sol. E, portanto, temos um problema, que é uma palavra que me parece que é sempre muito forte e que não podemos esquecer, que é os problemas da incoerência entre aquilo que é, por um lado, a compreensão da fé e, por outro lado, aquilo que são os seus interesses e culturas profissionais. Lembro da nossa conversa, não era, Duarte? Ainda há poucas semanas atrás, exatamente sobre esta situação. Aquilo que eu aprendo aqui, como é que eu aplico do outro lado? E muitas vezes nós não sabemos como é que se faz essa mesma aplicação. E, portanto, o que é que estes autores nos dizem? Que há desafios para as novas formas de olhar a comunidade cristã e transmitir a fé. O que é que eu gosto nos desafios que lhes vou colocar? Primeiro, que apresentam temas, são 4, eu não vou gastar muito tempo com isso. Apresentar os 4 grandes temas e, se é desafio, faz-se pergunta. Se é desafio, é alguma coisa que me impulsiona a mudar. Se é desafio, é alguma coisa sobre a qual eu não sei, que procuro e tenho que procurar novas respostas, e por isso isto é colocado sobre a forma de pergunta. O primeiro desafio é o desafio dos relacionamentos. Batemos certo. Batemos certo. Mas o que é que eles dizem? Paradoxo dos jovens das gerações Y e Z. Por um lado, são muito relacionáveis, sentem-se frequentemente sozinhos e são muito autocentrados. Pergunta: de que maneira a Igreja pode redescobrir a força intergeracional de uma Assembleia de Cristãos? Porque nós separamos e não gasto mais. Segundo desafio, vocação. Muitas vezes a comunidade cristã não ajuda os jovens a fazerem ligação entre as suas aspirações profissionais e a sua fé. Perguntas: como pode a comunidade cristã ensinar a viver honestamente e com fé num mundo dominado pela tecnologia? Como pode a comunidade cristã reaprender, isto parece-me que é muito interessante, reaprender a construir espaços para a arte, para a música, para o jogo e alguma coisa que é para a alegria, que é alguma coisa que muitas vezes está tão fora de nós e das nossas realidades de todos os dias. Terceiro desafio, o desafio da sabedoria. Ajudar as gerações mais jovens a valorizarem a sabedoria e não só a informação. E, portanto, sabedoria nesta ligação que também é de coerência entre aquilo que são as várias dimensões humanas, e a pergunta e o desafio que se coloca é: como pode uma comunidade cristã ajudar os jovens cristãos a viverem numa cultura de distração mental, emocional e espiritual? Quarto desafio, o desafio da liderança. Cuidar da fé dos mais jovens também é uma questão de liderança. E aquilo que eu dizia há bocadinho destas grandes diferenças culturais entre as várias gerações. Ali diz valores, crenças, pressupostos, linguagens, poderíamos colocar aqui uma quantidade grande de coisas. E então diz assim: são precisos líderes jovens que entendam e falem a sua linguagem. E estes líderes jovens, como é evidente, não têm nada a ver só com a idade. É muito para lá das questões da idade, mas que se nós queremos entrar neste processo, temos que ser capazes de entender o que está do outro lado, e que para mim é um processo extraordinariamente difícil. Isto são aquilo que eles dizem, os autores, os que fazem a investigação e essas coisas todas. E o que é que eu procurei fazer a seguir? Procurei ir ver o programa do secundário, o programa de MRC. O que é que está lá? Eu não sou professora de MRC. Então o que é que está lá no programa? E tenho aqui o elencado de tudo. E quando eu olho, eu digo assim: isto é lindo. E, portanto, digo: parabéns, está no sítio certo, não é? Porque quando dizem assim, é preciso ligar a fé e a cultura daquilo que eu sou capaz de entender e daquilo que eu vi no programa, que está aqui, como minha Bíblia na preparação deste trabalho, está aqui, política, ética e religião, estamos a fazer essa ligação, amor e sexualidade, a questão que eles estavam a colocar, uma religião como modos de habitar e transformar o mundo, está cá tudo. Não me batam agora, está bem? Não me batam. Se está tudo, pode ser que a gente esteja com o sentido, o sol claro, mas às vezes, não sei, não é a minha realidade, é a vossa realidade. O nosso chão pode não estar tanto. Faz sentido o que eu estou a dizer? Deixo ficar, não sei mais, mas me pergunto. Porque nós muitas vezes sabemos para onde vamos. Já ouviram isto muitas vezes, não já? Mas não sabemos onde estamos.
E se eu sei para onde quero ir, mas não sei onde eu estou, eu também não sei como ir. E o como ir é que faz muita diferença. Por isso eu fui buscar outra coisa. E o professor Matias Alves vai-me desculpar. Fui a alguns dos objetivos que estavam colocados no programa e separei-os em 2 grupos. Uma coisa muito simples, muito intuitiva também, mas só para chegar a isto. Objetivos: enunciar, analisar, conhecer, compreender, refletir, descrever e verificar. É muito mental. Mas depois, quando tem em menos alguma coisa que diz questionar, reconhecer, mobilizar capacidades e competências pessoais, desenvolver uma atitude, não sei o quê, estamos a falar das outras dimensões. Quando eu fui abrir a página deste encontro, tem fotografias absolutamente maravilhosas daquilo que são os encontros de jovens, aquilo que fazem no Parque da Cidade, no Parque da... Aqui, estou a falar pelo menos aqui no Porto, não é? Que é onde há forças e vidas fantásticas. E eu tenho muitas vezes tido aulas com os alunos no final desses dias em que eles vão para as aulas a morrer, caíram para o lado porque estiveram ali durante horas e horas com os meninos todos aos saltos, não é? Milhares de meninos todos aos saltos, mas em que aquilo foi de facto alguma coisa extraordinariamente forte. Eu também sei que há muitas outras coisas que se fazem para lá disso, mas isso é aquilo que de facto fica instalado em nós, enquanto vida, enquanto pessoas, enquanto aquilo que nós somos, não alguma coisa que fica colocada estritamente mental. É um problema da MRC? A mim não me parece que seja de todo só um problema da MRC. É um problema de nós, enquanto professores, porque, como dizia há bocadinho, nós estamos habituados, muitas vezes, a aulas de papel e lápis. E quando os nossos pequeninos nos obrigam a fazer outras coisas, a gente dizia, agora o que é que eu faço? Quando os nossos pequeninos não sabem ler, mas é que muitas vezes os nossos grandes também não sabem ler, porque leem de outras maneiras e de outras coisas completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados a fazer e daquilo que nós pensamos. Então, e tinha que puxar a brasa à minha sardinha para terminar. A solução, do meu ponto de vista, é esta. Chama-se criatividade. Chama-se a ligação entre os pés no chão e os olhos no sol. Chama-se este processo de criatividade, de alguma coisa de dizer, conheço esta realidade e vou encontrar o modo de passar para outra, da construção de uma nova realidade. Mas isto, a meu ver, passa por nós, enquanto docentes, muito antes de passar para os nossos alunos. Se nós, enquanto pessoas, em primeiro lugar, enquanto docentes, eu não sou capaz de desligar o docente de uma pessoa, se vivermos isto em nós, a coisa passa, é de pele, é de contágio. É o testemunho. O testemunho às vezes é uma palavra um bocado batida, mas eu gosto da ideia de contágio, é de pele. Se isto não está vivido em nós, depois muitas vezes nós também não somos capazes de encontrar, porque nós também muitas vezes não somos capazes de fazer a relação. Agora, há coisas que eu não tenho dúvidas nenhumas. Os professores da MRC têm uma força. É verdade, não é? Não podemos dizer lá para fora. Mas têm uma força que só quem tem muita força é que é capaz de lidar com as realidades com que lidam em tantas situações. O mundo está contra e mesmo assim são capazes. Portanto, não tenha mais pequena dúvida que vai bater certo e que vai bater certo e está a bater certo em muitas situações. Muito obrigada.